Ei, pessoal! Hoje vamos mergulhar em algo sombrio. Uma era de pragas, punições e sopas ralas. Vamos desvendar como era a vida real na Idade Média. Esqueça os castelos e cavaleiros que Hollywood vendeu. A verdade? Você não sobreviveria um dia. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva. Mas só se curtir o conteúdo. Comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber onde vocês estão. Agora, apague as luzes, ligue um ventilador para criar clima e vamos embarcar nessa jornada. Parabéns, você acaba de acordar em 1325. A boa notícia? Você está vivo. A má? As pulgas também. Sua cama é um colchão de palha podre, infestado de insetos, e cheira a estábulo, porque 3 meses atrás era sem memory foam, sem travesseiros, só um cobertor de lã não lavado desde o inverno passado, agora pesando como um bezerro de tanto suor acumulado. O despertador? Os sinos da igreja, o alarme medieval só que mais alto e impiedoso. Sua casa? Uma cabana de madeira sem janelas, onde sua família, os animais e um ecossistema de bichos dividem o mesmo espaço. O cheiro? Uma mistura de cerveja, azeda, suor humano, bode e algo que você torce não ser mofo, mas é. Velas perfumadas não existem, e se existissem, derreteriam no chão de terra. Você tenta se espreguiçar, mas suas articulações estalam como madeira velha, porque aos 22 anos você já é meia-idade na época. Levantar da cama é uma roleta russa. O chão está ou encharcado pela chuva ou crustado com os presentes. Da galinha do vizinho. Privacidade? 0. Sua família inteira, e aquele primo que nunca foi embora, acorda junto. Bem-vindo às manhãs medievais, onde você nunca está sozinho, porque parasitas, ratos e 8 pessoas dividem seu espaço. E isso é só o começo. A coisa só piora. Você conseguiu sair da cama. Hora de responder à natureza, e ela não pede licença. Aqui, você sentirá falta do banheiro moderno. Não há vaso, nem papel, nem descarga, muito menos um desentupidor. No século XIV, fazer suas necessidades é uma aventura pública. Se você é um camponês, seu banheiro é um balde de madeira atrás da cabana, já cheio porque o tio Wolfstan comeu nabos estragados. O odor é bíblico. Você segura a respiração, faz o que tem que fazer, e depois vem a parte divertida. Jogar tudo na rua. Sim, na rua. Você grita, guarde-lu. Cuidado aí embaixo, em francês antigo, antes de despejar. Mas ninguém se afasta a tempo. As ruas medievais são esgotos a céu aberto, um coquetel de fezes humanas, dejetos, animais e líquidos misteriosos. Se tiver sorte de morar numa cidade com latrinas públicas, prepare-se para sentar ombro a ombro com estranhos num banheiro sem privacidade ou ventilação. Papel higiênico? Nunca ouviu falar. A maioria usa palha, folhas, trapos ou, nos dias, de luxo, um pedaço de lã. Às vezes nada. Não é à toa que apertos de mão não eram populares. E se você vive num castelo? Tem um garde-robe, um buraco na parede que cai direto no fosso. Ótimo, até inimigos usarem isso para invadir. Resumindo, higiene medieval é fria, pública, perigosa e nojenta. Escorregar? Você cai de cara no lixo humano. E ainda nem escovou os dentes, mas isso vem depois. Você sobreviveu ao banheiro medieval. Hora do café da manhã? Não espere nada reconfortante. Esqueça ovos Benedict ou café. Você ganha uma tigela de pottage, um ensopado grosso de grãos, raízes e, com sorte, feijões. Cozido por dias ou semanas, com novos ingredientes jogados em cima dos velhos. Não é comida, é um experimento culinário. Do lado, um pão duro como pedra feito de centeio ou cevada. E às vezes serragem, porque trigo é para ricos. Você não corta, você negocia. Bebida? Só cerveja fraca, até para crianças, porque a água é um coquetel de parasitas. Carne ou queijo? Só em festas religiosas, se o senhor permitir. Fruta fresca? Sazonal e quase sempre fermentada. Temperos?
Só para reis. Uma pitada de pente custa seu salário. O sal é guardado como ouro. Você engole o pão, bebe a cerveja e torce para não pensar no rato que talvez tenha jantado sua sopa. O café da manhã não te energiza. Só acontece com você. E agora, alimentado, é hora de trabalhar como se sua vida dependesse disso, porque depende. Você está vestido, se é que dá para chamar assim. Seu guarda-roupa tem uma única muda, uma túnica de lã áspera ou um vestido de linho, usado todos os dias até virar trapo. Roupa íntima? Opcional. Se tiver sorte, uma camisa de linho por baixo. Se não, é pele e lã suada direto na pele. Lavar roupa? Uma epopeia. Água do rio, cinzas e muito esfregar. Suas roupas são rígidas, manchadas e cheiram a estábulo. Sapatos? Se existirem, são couro cru sem apoio. A maioria anda descalça, na lama, no estrume, em pedras afiadas. Resultado: pele irritada, piolhos, fungos e coceira sem fim. Todo mundo tem, nobres, monges, crianças, sem dermatologista e só coçar até sangrar. Agora, vestido em miséria, é hora de trabalhar até a exaustão. Pronto para sorrir? Nem pense. Na Idade Média, sorrir é arriscado, não emocionalmente, mas dentalmente. Não há escovas, pasta ou fio dental. Higiene bucal? Quase inexistente. Alguns mascam gravetos ou enxaguam com vinagre, mas a maioria só deixa os dentes apodrecerem. Aos 25, seu sorriso parece uma catacumba. Cáries generalizadas. Gengivas inflamadas, açúcar. Uma novidade cara que só os ricos consomem e que os faz definhar mais rápido. Dor de dente, constante. O tratamento? Um barbeiro arranca o dente com alicate, sem anestesia. Infecções podem ser fatais. Beijo? Boa sorte. O mau hálito. É universal. Sua boca é um campo de batalha e está perdendo. Agora, com os dentes latejando, é hora de trabalhar. Hora do trabalho pesado. Esqueça escritórios ou promoções. Se você é um camponês, 90% da população, seu emprego é simples. Não morrer enquanto serve um senhor. Trabalha do nascer ao pôr do sol, 6 dias por semana. Domingo livre? Só se não estiver colhendo, fugindo de invasores ou rezando para seu dedo infeccionado não cair. Ferramentas? Um enxadão de madeira e uma foice enferrujada. Os campos são arados com as mãos ou bois. Você cava, planta, capina e carrega até sua coluna dobrar como um S. Mulheres? Trabalho duplo, roça, plais, filhos, cozinha e fia lã. Crianças começam aos 5 anos. Ferreiros, curtidores, carpinteiros. Mesmo inferno. Fogo, químicos ou vísceras de animais o dia todo. Salário? Sobrevivência. Quebrar um osso? Azar. Febre? Beba cerveja morna e continue. Você não pode parar. Seu emprego não é carreira, é uma maratona de resistência. Agora, com as costas em chamas, vamos falar do clima. Na Idade Média, o clima não é conversa fiada, é tortura. Inverno? Sem isolamento térmico, só frestas por onde entra vento gelado. Lenha? Rara, e roubá-la é crime capital. Você acorda com dedos congelados e roupas úmidas. Verão? Sua cabana vira um forno. Sem ventiladores, sem ar fresco, sem desodorante. Sua em camadas de lã, mas não pode tirá-las de escândalo. Moscas festejam em seu suor. No campo, o sol queima sua pele, sem protetor, sem chapéus. Insolação? Chamam de fraqueza. Você ou treme ou suga, mas sua comida segue. Ruim e suas roupas coçam. Bem-vindo ao controle climático medieval. Inexistente. Sede? Quer se lavar? Azar. Na Idade Média, a água quer você morto. Rios parecem limpos, mas carregam fezes, cadáveres e parasitas. Por isso todos bebem. Cerveja fraca, até crianças. Fermentar fervia a água, purificando-a. Vinho? Só para ricos. Banho? Raríssimo. Acreditavam que abria os poros para doenças. Banhos públicos existiam, mas foram fechados por imoralidade. Mesmo se quisesse banhar-se, era um ritual. Buscar água,
ferver, encher uma tina furada. Água da chuva, cheia de cocô, de pássaros. Cada gole, cada lavagem é roleta russa. Um gole errado e você morre vomitando. Agradeça a água encanada moderna. Seus ancestrais não tinham esse luxo. Bebeu água errada ou pisou em algo medievalmente nojento? Agora está doente, precisa de um médico. Péssimo notícia. A medicina medieval é tortura com diploma. Diagnóstico? Seus humores estão desequilibrados. Febre? Sangue demais. Hora da sangria, feita por barbeiros. Tristeza? Bile. Negra em excesso. Laxantes ou rezas. Fratura? Cirurgia com ferros sujos, sem anestesia. Teoria dos germes? Só em 500 anos. Doenças são miasmas ou castigo divino. Dor de barriga? Pecados na mente. Se tiver sorte, ganha sanguessugas ou besouros moídos. Se não, um padre dá a extrema unção por precaução. Sobreviver? Milagre. Morrer? O médico ainda cobra. Medicina não cura. Sobrevive-se a ela. Depois de um dia de piolhos, sanguessugas e trabalho escravo, enfim, a janta. Más notícias. Sua comida ainda tenta matar você. Não há geladeiras. Só sal, fumaça e esperança. Carne. Se tiver sorte, está pendurada há dias com moscas. Pão? Em anos ruins, leva. Casca de árvore. Centeio pode ter ergote, fungo alucinógeno ou mortal. Legumes? Só nabos, cozidos, amassados ou no ensopado. Frutas? Podres ou virando vinho. Laticínios? Leite azedo, queijo com bactérias. Temperos? Só os ricos têm. Para camponeses, tempero é cebola, sal e desespero. Caçar um coelho? Pena de morte. Você engole seu ensopado cinza sabendo que cada garfada é um risco, mas comer é melhor que definhar. Noite. Você trabalhou, sofreu e mal digeriu o jantar. Hora de descansar? Não. Deus está de olho, e seu vizinho também, pronto, para te denunciar se faltar à missa. Religião não é parte da vida, é a vida. A igreja controla seu calendário, leis, nascimento, casamento, morte. Sinos tocam o tempo todo. Perder uma oração? Pecado. Comer carne na cesta? Pecado. Cobiçar a mulher do próximo? Pecado duplo. O inferno é detalhado. Lagos de fogo, gritos eternos. Você não lê a Bíblia. Está em latim. Então o padre interpreta. Dízimo? 10% de tudo que você tem. Feriados? Dias de jejum e confissão. Não festa. Duvidar da igreja? Hereges. Queimam. Céticos. Corrigidos. Você reza, ajoelha e espera que o padre aprove sua alma. Na Idade Média, Deus pode ser misericordioso, mas a igreja não é. Ser camponês é ruim. Ser mulher? Nível hard. Desde o nascimento, seu destino é casar cedo, parir, servir um marido e morrer exausta. Educação? Só se for nobre. Casamento, aos 12. Maternidade aos 14. Sem amor, só negócios. Casada vira propriedade. Seu trabalho: gerar herdeiros, cozinhar, calar, reclamar. Vira bruxa, parto. Roleta russa, sem cuidados, sem higiene. Parteiras tentam, mas complicações. Matam mãe ou bebê. Sobreviver? Agora amamenta, cozinha, limpa e trabalha na roça, e sem folga. Solteira? Desviada. Viúva. Vulnerável. Opinião? Perigosa. Freiras vivem em silêncio eterno. Resumo: mulheres obedecem, reproduzem e sofrem, com graça, se possível. Você sobreviveu à sujeira, fome e injustiça. Agora vem a violência, barulhenta, sangrenta e socialmente aceita. Lei e ordem? Depende do humor do Senhor. Crimes? Comuns. Punições? Brutais. Roubar pão? Perde a mão? Fofoca? Máscara de ferro na boca. Acusação grave? Prova divina. Segurar ferro em brasa, se cicatrizar inocente. Flutuar na água? Culpado e afogado. Execuções? Entretenimento público. Enforcamentos, decapitações, fogueiras.
Violência doméstica? Normal. Brigas de rua? Cotidianas. Guerra? Sempre. Violência não é falha social, é a sociedade. Ande com cuidado, olhos no chão e nunca confie em alguém com um porrete. Você sobreviveu a piolhos, sanguessugas e quase ser esquartejado. Agora o capítulo final. Morte precoce e sem glamour. Passou dos 40? É uma celebridade. Expectativa de vida? 30, 40 anos. Graças à mortalidade infantil. Sobreviveu à infância? Aos 25 já está acabado. Sem dentes, fraturado, dolorido. Mulheres enfrentam o parto, principal causa de morte. Homens, acidentes na lavoura, infecções ou brigas. Peste, fome ou má sorte, como ergô, podem acabar com você. Funeral, enterro rápido e raso, sem embalsamamento, sem caixão, só, um buraco e rezas. Na Idade Média, a vida é brutal, curta e sob constante cerco. Você não se aposenta, só desaparece. Então, como foi seu dia? Acordou no lixo, usou um balde como vaso, comeu sopa de ratos, trabalhou até a coluna travar, rezou para não pegar peste e quase foi executado por pegar um esquilo. Bem-vindo à Idade Média. Ainda sonha com cavaleiros? Esqueça. A versão romântica, castelos, festas, é mito. A realidade era suja, cruel e desigual. Nasceu pobre, morreu pobre. Nasceu nobre, uma diarreia maldita te mata. Castelos eram frios, cheios de pulgas. Tempos simples eram de tormento, sem fins de semana, sem remédios, sem mobilidade. Mas havia risos, amor e resistência, porque humanos são teimosos. Então hoje, ao deitar em sua cama limpa, com água quente, murmure obrigado. À modernidade e aos ancestrais que lutaram contra ratos, fome e senhores feudais para que você não precise. Antes de ser Catarina, a grande, imperatriz da Rússia, mestra das reformas e ícone da ambição, ela era apenas Sofia. Nascida Sofia Frederica Augusta de Anhalt-Zerbst, em 1729, filha de uma família principesca alemã obscura, seu pequeno ducado, em Pomerânia, oferecia pouco poder. Mas Sofia tinha algo que nenhum título garantia: inteligência afiada, charme implacável e uma fome silenciosa por grandeza. Sua criação foi rígida. A mãe, Joana, era fria e calculista. Não uma figura acolhedora, mas uma escaladora social obcecada por status. O pai, um oficial prussiano, era mais distante do que disciplinador. Desde cedo, Sofia aprendeu a navegar entre obediência e astúcia. Lia vorazmente, falava vários idiomas e observava uma sala antes de falar. Habilidades que logo se tornariam ferramentas de sobrevivência em uma das cortes mais brutais da Europa. Quando a imperatriz russa, Elizabeth Petrovna, começou a procurar uma esposa para seu herdeiro, o grão-duque Pedro, ela olhou além das fronteiras da Rússia. O próprio Pedro era de ascendência alemã, e Elizabeth acreditava que uma noiva estrangeira, maleável e grata, seria mais fácil de controlar. Sofia se encaixou perfeitamente. Sangue nobre, fé luterana, que ela abandonaria, e reputação de graça e humildade. Aos 14 anos, foi convocada para a Rússia. Chegou à gélida capital, São Petersburgo, em 1744, vestindo tecidos alemães, finos e um sorriso diplomático. Sua mãe a empurrou como um peão de xadrez. Sofia, porém, tinha seu próprio jogo em mente. Para ser aceita na sociedade russa, ela se converteu à ortodoxia, adotando o nome Ekaterina Alexeyevna, Catarina. A cerimônia foi pública, simbólica e transformadora. Ela não estava apenas mudando de religião, estava queimando a ponte para trás, entrando em um império estrangeiro sem volta. Ninguém que observava aquela adolescente de casaco de pele poderia prever o que viria a seguir: traição, revolução, iluminismo e império. Mas a partir do momento em que Sofia pisou na corte russa, ela parou de ser uma peça e começou a planejar como se tornar uma rainha. O casamento de Catarina com o grão-duque Pedro deveria garantir seu lugar na realeza russa. Mas, desde o início,
Foi mais uma gaiola do que uma coroa. Pedro, herdeiro do trono russo, não era o príncipe encantado dos contos de fadas. Desajeitado, imaturo e obcecado por soldadinhos de brinquedo, ele estava mais interessado em jogos de guerra do que em governar ou demonstrar afeto pela esposa. Alguns relatos sugerem que ele se recusou a consumar o casamento por anos. Ele idolatrava Frederico, o Grande, da Prússia, e desprezava a corte russa que o adotara. Em contraste, Catarina abraçou a Rússia com determinação feroz. Aprendeu o idioma, estudou sua história e memorizou rituais ortodoxos. Ela queria pertencer. Pedro queria escapar. Esse descompasso não era apenas emocional, era político. A corte russa era um ninho de cobras, fofocas, paranoias e jogos de poder brutais. A imperatriz Elizabeth ainda governava com autoridade absoluta, mas sua saúde declinava. Todos sabiam que uma transição estava próxima, e todos tinham um plano. Catarina era vigiada constantemente. Suas cartas eram lidas, suas amizades monitoradas, cada movimento analisado. Ela não podia confiar no marido, na mãe, que ainda sussurrava em seu ouvido em favor de interesses estrangeiros, ou mesmo em seus servos. Nesse mundo, alianças viravam acusações da noite para o dia. Mas Catarina não era tola. Aprendeu a jogar o jogo da corte em silêncio, cultivando aliados nas sombras. Conquistou oficiais militares, fez amizade com estudiosos e construiu uma reputação de dignidade e moderação. Um contraste gritante com as birras infantis e o desprezo de Pedro pelas tradições russas. Atrás de portas fechadas, Catarina começou a ler pensadores iluministas como Voltaire e Montesquieu. Enquanto outros a viam como uma jovem consorte, ela construía uma visão, não apenas para si mesma, mas para a Rússia. Uma nação de força, educação e razão. Mas havia um problema. Quanto mais Pedro vivia, mais Catarina permanecia no limbo, uma esposa sem poder de um homem incapaz de governar. Então ela esperou, observou e planejou. Sabia que o trono russo não seria herdado, teria que ser tomado. Em 1762, após quase 2 décadas de espera, Catarina viu sua chance e agiu com precisão implacável. A imperatriz Elizabeth havia morrido, e Pedro, agora Pedro III, finalmente era czar. Mas seu reinado começou a desmoronar quase imediatamente. Em poucos meses, ele alienou a igreja, ofendeu a nobreza, insultou o exército e elogiou abertamente a Prússia, inimiga de longa data da Rússia. Ele reverteu políticas importantes, humilhou o clero e falou abertamente em se divorciar de Catarina para se casar com sua amante. A corte, já desconfiada de seu comportamento errático, se afastou. O exército, cheio de generais leais a Catarina, resmungava nos corredores. Até o povo russo, devoto e patriótico, via Pedro como um fantoche estrangeiro que zombava de suas tradições. Catarina, observando tudo, fez sua jogada. Em julho daquele mesmo ano, enquanto Pedro estava em seu palácio de verão, Catarina liderou um golpe de estado sem derramamento de sangue. Apoiada por oficiais militares, incluindo seu amante, Grigori Orlov, e seus influentes irmãos, ela cavalgou até São Petersburgo, foi proclamada Imperatriz Catarina II e conquistou a lealdade da poderosa guarda imperial. Pedro, pego de surpresa e sem aliados, se rendeu em dias. Foi preso e pouco depois, encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Oficialmente, a causa foi cólica hemorroidária. Não oficialmente, assassinato. Catarina agora era imperatriz, não por nascimento, não por casamento, mas por vontade, astúcia e audácia. Era algo sem precedentes, uma mulher estrangeira, sem direito legítimo ao trono, tomando o poder sem uma única batalha. Mas seu verdadeiro desafio estava apenas começando. Ela precisava transformar essa tomada de poder ousada em um legado duradouro. A Rússia aceitaria uma usurpadora? A nobreza a respeitaria? Ela poderia manter o império unido sem sofrer o mesmo destino do marido? Catarina sabia que o poder conquistado pela intriga poderia ser perdido da mesma forma.
precisava governar, não como uma conspiradora, mas como uma visionária. E assim começou sua transformação. De conspiradora cuidadosa a imperatriz reformista, uma mulher que redesenhou fronteiras, abraçou o iluminismo e redefiniu o que significava ser uma mulher no poder. Com a coroa finalmente em suas mãos, Catarina poderia ter descansado em seu poder. Mas ela queria mais, muito mais. Não apenas governar a Rússia, mas transformá-la. E não apenas militar ou politicamente, mas intelectualmente. Enquanto Pedro idolatrava Frederico o Grande e seus soldadinhos de brinquedo, Catarina venerava Voltaire, Diderot e os ousados pensadores do iluminismo. Ela não apenas lia filosofia iluminista, ela vivia por ela. Por 15 anos, trocou cartas com Voltaire, adulando-o enquanto defendia sua autocracia. Convidou Diderot para sua corte e até comprou sua biblioteca inteira para apoiá-lo financeiramente. Nos bastidores, devorava textos jurídicos, debatia reformas e elaborava políticas para modernizar o império. Um de seus projetos mais ambiciosos foi a Comissão Legislativa de 1767, que pretendia reescrever todo o Código Legal russo. Seu nakaz, ou instrução, era um manifesto político disfarçado, falando de igualdade perante a lei, os perigos da tortura e a responsabilidade dos governantes para com o povo. Para uma imperatriz do século XVIII, era radical. Mas os ideais iluministas tinham que sobreviver às realidades da Rússia. Um vasto território feudal, profundamente conservador, onde os nobres gostavam de seus servos exatamente onde estavam, sob seus pés. Catarina sabia disso. Enquanto advogava reformas, agia com cautela. Aboliu algumas formas de tortura, expandiu o acesso à educação secular e construiu escolas e bibliotecas. Mas também reforçou o controle da nobreza sobre os servos para manter sua lealdade. Esse era o equilíbrio de Catarina. Uma rainha filósofa em público, uma imperatriz pragmática em privado. Ela caminhava na corda bamba entre ideologia e sobrevivência, entre os salões brilhantes de Paris e as políticas sujas de Moscou. Em muitos aspectos, Catarina não estava tentando tornar a Rússia europeia. Ela queria torná-la moderna, mas em seus próprios termos, e isso significava reformas, sim, mas com uma mão de ferro dentro de uma luva de veludo. Catarina não estava contente em apenas reformar a Rússia por dentro. Ela queria expandi-la para fora, torná-la um império, digno de temor, admiração e inveja. Se Pedro, o Grande, abrira uma janela para o Ocidente, Catarina queria derrubar as paredes. Sob seu comando, as fronteiras russas se estenderam como nunca antes. Ela travou guerras não apenas para defender sua coroa, mas para redesenhar o mapa da Europa. Uma de suas campanhas mais significativas foi contra o Império Otomano. Essas guerras, travadas em ondas durante as décadas de 1760 e 1770, não eram apenas sobre território, eram sobre influência. Catarina se via como libertadora dos cristãos ortodoxos, sob domínio muçulmano, e como protetora legítima da Europa Oriental. Sob generais como Alexander Suvorov e Grigori Potemkin, a Rússia capturou regiões-chave, incluindo a Crimeia, a costa norte do Mar Negro e acesso a portos de águas quentes, algo que os czares haviam cobiçado por gerações. Essas vitórias não eram apenas militares, eram simbólicas. Cada conquista enviava uma mensagem. A Rússia não era mais a prima distante e atrasada da Europa. Era uma força continental. Ela também voltou seu olhar para o oeste. Em uma série de acordos e manobras diplomáticas, Catarina participou das partições da Polônia, dividindo a combalida comunidade polonesa-lituana com a Áustria e a Prússia. Na terceira partição, em 1795, a Polônia foi apagada do mapa e a Rússia reivindicou vastas novas terras e milhões de novos súditos. Mas Catarina não conquistava apenas com exércitos. Ela colonizava com ideias. Novas cidades foram construídas, rotas comerciais expandidas, colonos alemães convidados a cultivar terras russas. O império se tornou um mosaico.
do Báltico, gelado às praias ensolaradas do Mar Negro. E através de tudo isso, Catarina permaneceu a força central, lendo relatórios, emitindo ordens e supervisionando pessoalmente a forma de seu império em expansão. Críticos a acusariam de ser sedenta por poder, até imperialista. Mas para Catarina a expansão não era ambição, era destino. Um grande governante, ela acreditava, era medido não apenas por ideias, mas por fronteiras. Ela não queria apenas governar a Rússia. Queria refazê-la como um império civilizado, temido por seus inimigos, respeitado por seus pares e leal apenas a ela. Por toda sua genialidade e poder, Catarina, a Grande, era igualmente famosa pelo que acontecia atrás das portas do palácio. E não, nem tudo eram sussurros em bibliotecas. Sua vida privada era um dos aspectos mais comentados de seu reinado. Ela teve amantes, não um ou dois, mas uma seleção cuidadosamente curada, muitas décadas mais jovens, frequentemente bonitos e às vezes politicamente influentes. Ela não os escondia. Na verdade, frequentemente os recompensava com títulos, propriedades e pensões, se comportassem bem. Se não, eram dispensados com um obrigada, educado e uma promoção simbólica. Entre os mais importantes estava Grigori Potemkin, um homem tão brilhante quanto audacioso. Seu relacionamento borrou as linhas entre romance, política e parceria. Alguns historiadores acreditam que eles podem ter se casado em segredo. Juntos, moldaram campanhas militares, projetos de colonização e a transformação do sul da Rússia. Potemkin não era apenas um amante. Era seu cogovernante de muitas formas. Ainda assim, a Europa não conseguia ver além do escândalo. Fofocas circulavam. Panfletos satíricos a pintavam como lasciva, insaciável, até desequilibrada. E após sua morte, os rumores só pioraram. O mais infame sendo a história completamente falsa e grotesca envolvendo um cavalo, espalhada por seus inimigos para manchar seu legado. Mas por que essa obsessão? Simples. Catarina era uma mulher que exercia o poder sem desculpas. Em um mundo onde governantes mulheres eram esperadas como virgens santas ou figuras trágicas, ela se recusou a desempenhar qualquer papel. Ela viveu, amou e governou em seus próprios termos, e isso a tornava perigosa. Ironicamente, enquanto seus críticos a pintavam como imoral, Catarina era profundamente filosófica sobre amor e sexualidade. Ela acreditava que o prazer era parte natural da vida e que relacionamentos pessoais não precisavam ameaçar a responsabilidade pública. Ela separava a emoção de governança, um feito que poucos governantes homens conseguiam. Na realidade, seus relacionamentos eram frequentemente estratégicos. Ela se cercava de homens leais, capazes e politicamente úteis, e quando deixavam de ser, os dispensava, geralmente com um sorriso e uma aposentadoria generosa. A vida amorosa de Catarina não enfraqueceu seu governo. Foi parte de sua estratégia, uma mistura de paixão e poder que a tornou inesquecível, invejada e temida. Por todo o seu carisma e controle, o reinado de Catarina não estava livre de perigos. E em 1773, esse perigo veio na forma de um cossaco barbudo chamado Yemelyan Pugachev. Ele não era um rebelde qualquer. Pugachev alegava ser nada menos que Pedro III, o marido morto de Catarina. Segundo ele, havia sobrevivido ao golpe e agora retornava para reclamar o trono da usurpadora alemã. Era absurdo. Pedro estava morto e enterrado. Mas para os oprimidos e exaustos camponeses russos, a alegação não precisava ser verdadeira. Só precisava oferecer esperança. Pugachev prometia libertação, fim da servidão, impostos mais baixos, terra para o povo. Suas palavras incendiaram a região do rio Ural, especialmente entre cossacos, camponeses e velhos crentes. Em uma época onde o abismo entre nobres e servos só aumentava, suas promessas soavam como salvação. A rebelião de Pugachev se tornou a maior revolta camponesa da história russa. Cidades foram tomadas, fortalezas caíram, nobres foram massacrados,
Por um momento aterrorizante, parecia que o próprio império poderia rachar. Catarina ficou abalada. Esta não era uma guerra estrangeira que poderia vencer com cavalaria e tratados. Era uma revolta vinda de seu próprio povo. Mas Catarina não entrou em pânico. Agiu. Enviou forças militares profissionais para esmagar a rebelião, sem piedade. As tropas de Pugachev foram derrotadas em 1774. Ele foi capturado, exibido em uma gaiola de ferro e, por fim, decapitado em Moscou, um aviso público para quem ousasse segui-lo. Depois, Catarina redobrou o controle. Seus sonhos de libertar os servos se dissiparam em silêncio. A rebelião lhe mostrara os limites do iluminismo em um país ainda acorrentado pelo feudalismo. Agora, ela se apoiava mais na nobreza, que oferecia lealdade em troca de controle absoluto sobre seus servos. Foi um ponto de virada. A imperatriz que um dia citara Voltaire agora priorizava estabilidade sobre filosofia. Reformas tornaram-se cautelosas. Vigilância aumentou. Rebelião, mesmo sussurrada, deveria ser esmagada antes de respirar. Pugachev perdeu a cabeça, mas deixou um aviso que assombraria Catarina. O poder construído sobre desigualdades só se sustenta até a tempestade chegar. Quando Catarina, a Grande, entrou nos anos finais de seu reinado, já governava a Rússia há mais de 3 décadas, mais tempo que qualquer outra mulher no trono russo. Desde o momento em que tomou o poder, desafiara expectativas, remodelara seu império e redefinira o que uma monarca e uma mulher poderia ser. Sob Catarina, a Rússia se tornara uma potência europeia de verdade. Seu território expandira-se em mais de 500 mil quilômetros, engolindo a Crimeia, partes da Polônia e faixas da costa do Mar Negro. Essas não eram apenas conquistas militares, eram viradas estratégicas que garantiam portos de águas quentes e remodelavam o comércio. Mas seu legado não estava apenas nos mapas. Catarina deixara uma marca cultural. Ajudara a fundar o Museu Hermitage, reunira uma das maiores coleções de arte da Europa e correspondera-se com as mentes mais brilhantes do iluminismo. Sua corte tornara-se um centro de sofisticação, arte e ambição intelectual. Em um país frequentemente visto como atrasado pelos europeus ocidentais, Catarina colocara a Rússia firmemente no mapa cultural. Ela modernizara a educação, fundando escolas para meninas e promovendo a impressão de livros. Introduzira a inoculação contra a varíola na Rússia, tomando a vacina publicamente, um ato de coragem científica em sua época. Ainda assim, seu reinado foi também de contradições. Enquanto admirava ideais iluministas, nunca libertou os servos. Na verdade, estendeu a servidão para novos territórios. Suas reformas, embora impressionantes, permaneceram superficiais, projetadas para polir o império, não transformar seus alicerces. Catarina governara com estabilidade e ambição. Entendera que o poder não era herdado, era construído, gerenciado e constantemente defendido. Ela governara não por direito divino, mas por força de vontade, brilho político e cálculo implacável. Chamaram-na de muitas coisas: usurpadora, tirana, reformista, sedutora. Mas, acima de tudo, ela fora eficaz. Quando morreu em 1796, a Rússia estava mais rica, maior e mais formidável do que jamais fora. Ela deixara um trono seguro, um império expandido e uma lenda que duraria séculos. Catarina não apenas reinara, governara com intelecto, estratégia e uma mão firme na história. E ao fazer isso, tornara-se mais que uma imperatriz. Tornara-se um mito. Por todo seu poder, expansão e legado duradouro, Catarina, a Grande, era no fundo uma mulher navegando em um mundo de homens e remodelando-o à sua imagem. Por trás dos retratos imperiais e decretos de Estado, havia alguém profundamente consciente de quão precária era sua posição. Ela não nascera russa, chegara ao trono por um golpe, governara um império que não queria uma mulher no comando. E ainda assim, ela não apenas sobrevivera, prosperara. Catarina nunca se contentara em ser decorativa. Lia constantemente,
Escrevia incessantemente, nunca parava de aprender. Sua rotina diária era intensa, horas lendo relatórios, correspondendo-se com potências estrangeiras, editando documentos de Estado, administrando uma corte cheia de facções rivais. Ela não se contentava em sentar no trono. Trabalhava nele como uma estadista nascida para isso. Ela também era, de muitas formas, solitária. Cercava-se de cortesãos, amantes e artistas, mas escreveu em suas memórias sobre quantas pessoas poderia realmente confiar. Seu filho Paulo, de quem desconfiava e mantinha longe dos assuntos de Estado, tornara-se um homem que ela temia desfazer todo o seu progresso. Sua maior parceria emocional com Grigori Potemkin desvanecera em amizade profunda, mas sua morte em 1791 deixara uma ferida que nunca cicatrizou verdadeiramente. Catarina construiu sua imagem com cuidado. Entendia o poder da narrativa e o manejava melhor que a maioria dos monarcas de sua época. Posou como mãe da Rússia, monarca iluminada, imperatriz guerreira e amante das artes. Mas por trás desses papéis, havia uma mulher que enfrentara rejeição, traição, escândalo e rebelião, e continuara. Quando morreu em 1796, deixou para trás um império transformado, mas também perguntas. Poderia ela ter feito mais para acabar com a servidão? Seus ideais iluministas foram comprometidos pela política? Ela foi mais reformista ou governante? A história a lembra pelo título que nunca assumiu, a Grande. Não porque fosse perfeita, bondosa ou justa, mas porque tomou o poder e o exerceu em seus próprios termos, em um tempo e lugar onde mulheres não deveriam ter nenhum. Ela não, apenas usou a coroa, reescreveu o que significava merecê-la. No final, Catarina, a Grande, não era apenas uma governante, era um paradoxo andante, uma déspota que lia Voltaire, uma conquistadora que patrocinava artistas, uma mulher que amou intensamente, mas nunca deixou o coração governar o império. Ela expandiu fronteiras enquanto mantinha milhões acorrentados. Defendeu a educação, mas não a liberdade. Seu legado é tão complexo quanto ela mesma, uma tapeçaria de contradições que, de alguma forma, teceram uma Rússia mais forte, mais culta e mais temida. Quando ela fechou os olhos pela última vez, não deixou apenas um império maior. Deixou um modelo de poder feminino que ecoaria através dos séculos, não como uma exceção na história, mas como uma prova do que uma mulher determinada poderia alcançar, mesmo quando o mundo todo dizia que não deveria. Catarina não foi grande apesar de ser mulher. Foi grande porque, em um mundo de homens, ela ousou ser mais esperta, mais implacável e, no fim, mais memorável do que todos eles. As profundezas úmidas da selva de Chiapas, no sul do México, as ruínas de Palenque sussurram histórias do antigo mundo maia. Templos imponentes se erguem acima da copa das árvores, seus rostos de calcário corroídos pelo tempo, mas ainda repletos de segredos, e em 1994, um desses segredos se revelou. Uma equipe de arqueólogos mexicanos liderada por Fanny López Jiménez inspecionava o Templo 13, uma pirâmide modesta ao lado do famoso Templo das Inscrições, o local de descanso do poderoso rei Pacal o Grande. O Templo 13 não era considerado importante, até que notaram algo estranho. Uma câmara oculta e selada sob a estrutura. Nunca havia sido saqueada. Estava intocada, perfeita. Quando os arqueólogos entraram, encontraram um sarcófago de pedra repousando em silêncio. O ar era pesado, carregado com o peso dos séculos. Ao abrirem a tampa, uma nuvem de poeira vermelha surgiu, vermelho vivo, chocante, vibrante. O interior estava coberto por uma camada espessa de cinábrio, um sulfeto de mercúrio tóxico usado cerimonialmente pelos maias. E ali, dentro daquela nuvem carmesim, estava o esqueleto de uma mulher. Ela havia sido enterrada com cuidado e reverência. Seus ossos, frágeis mas intactos, ainda vestiam uma máscara de jade, e seu corpo estava cercado por oferendas funerárias
Colares, diademes, brincos, tudo esculpido em jade e conchas. Tudo sobre aquele sepultamento gritava realidade, mas nenhuma inscrição, nenhum glifo a identificava. Era um dos túmulos femininos mais ricos já encontrados na Mesoamérica. E um completo mistério. Os pesquisadores a chamaram de a Rainha Vermelha. O nome ficou. Mesmo com a tecnologia moderna, não puderam dizer com certeza quem ela era. Apenas que viveu por volta do século VII, durante a Era de Ouro de Palenque. Ao contrário da maioria dos túmulos maias, o dela estava escondido, isolado, intencionalmente, apartado. Seu enterro não era apenas cerimonial, era espiritual. Essa mulher não deveria ser lembrada com palavras, mas através de rituais, cores e do mistério que deixou para trás. O detalhe mais intrigante do túmulo da Rainha Vermelha não era seu jade ou o silêncio da câmara selada. Era a poeira vermelha. Uma camada espessa de cinábrio cobria tudo. O sarcófago, as paredes, seus ossos, até as oferendas ao redor. Para os maias, isso não era acidente. O cinábrio, feito de sulfeto de mercúrio, era uma das substâncias mais sagradas e perigosas do mundo antigo. Seu vermelho vibrante não era apenas uma cor, simbolizava sangue, renascimento, a força vital que conectava os reinos humano e divino. Vermelho era sagrado. Era a cor do amanhecer, do sacrifício, da vida emergindo da morte. Cobrir os mortos com cinábrio era um ritual de transformação, não para preservar o corpo, mas para prepará-lo para a transição. Na crença maia, a morte não era o fim. Era uma passagem, uma jornada para outra camada cósmica. E assim, a Rainha Vermelha, quem quer que fosse, estava sendo preparada não apenas para o enterro, mas para a deificação. Mas havia outra camada nisso. O cinábrio é tóxico. Exposição prolongada pode levar a envenenamento por mercúrio, tremores, alucinações, até a morte. Os maias talvez não entendessem a química, mas sentiam seu poder. Era volátil, potente, perigoso. Banhar um cadáver nele era declarar que essa pessoa não era um mortal comum. Em Palenque, pouquíssimos foram enterrados com cinábrio. Pacal, o grande, foi um. Seu corpo, como o dela, estava saturado de pó vermelho. Esse detalhe sozinho alimentou especulações. A Rainha Vermelha era sua esposa? Sua mãe? Alguém de status igualmente divino? Seu crânio repousava sobre uma pele de onça, outro símbolo sagrado. Ao redor, agulhas de osso, lâminas de obsidiana e pequenas figuras de jade sugeriam rituais realizados em vida ou em sua homenagem na morte. Cada parte de seu enterro contava uma história sem palavras, uma história de poder envolto em segredo, uma mulher preparada para cruzar para o submundo não em silêncio, mas em cerimônia, banhada na cor do sacrifício. Ao redor dos restos carmesim da Rainha Vermelha, um mundo de silêncio era quebrado apenas pelo brilho de jade, conchas e obsidiana. Essas não eram meras decorações. Eram oferendas, cada uma escolhida cuidadosamente para acompanhá-la na jornada ao Xibalba, o submundo maia. Aos seus lados, colares de jade, pesados, frios, suas superfícies polidas ainda radiantes após 1.300 anos enterrados. O jade não era apenas belo, era sagrado. Os maias o viam como símbolo da vida eterna, representando o verde do milho, a vitalidade da selva, o sopro dos deuses. Apenas a elite era enterrada com jade. Para a Rainha Vermelha, ele cobria peito, pulsos e orelhas, um sinal claro de que em vida ela deteve influência, talvez até favor divino. Um dos objetos mais impressionantes era a máscara funerária de jade, colocada delicadamente sobre seu rosto. Diferente das máscaras mortuárias de ouro do Egito, esta era sutil, feita de dezenas de pequenas peças de mosaico, dispostas para imitar os contornos de seu crânio. A máscara tinha uma função ritualística, proteger a alma, preservar a identidade e apresentá-la como divina aos olhos dos deuses. Espalhadas perto de seus ossos,
Agulhas de osso, lâminas de obsidiana e artefatos de concha poderiam ser ferramentas de ritual ou símbolos de seu status como sacerdotisa, curandeira ou matriarca real. Um alfinete de osso tinha um entalhe sutil, uma pequena mensagem de sua voz perdida no tempo. A seus pés, vasos de cerâmica ainda selados, provavelmente cheios de oferendas, comida, bebida ou incenso para sustentar seu espírito após a morte. Os maias acreditavam que a vida após a morte era uma jornada perigosa, cheia de desafios. Esses itens não eram luxos, eram necessidades. Para olhos modernos, o túmulo parece íntimo, não sobrecarregado, mas intencional. Não havia ouro, nem carruagens, nem pompa. Apenas objetos escolhidos com peso espiritual. Era um mapa para a alma. Através desses tesouros, vislumbramos como os maias entendiam a morte. Não como um fim, mas como uma transição de poder. A Rainha Vermelha não foi enterrada para ser esquecida. Ela estava sendo preparada para ascender. Por toda a grandiosidade de seu túmulo, a Rainha Vermelha deixou um vazio perturbador. Nenhum nome, nenhuma inscrição em seu sarcófago, nenhum glifo nas paredes. Ela era claramente alguém poderoso. Mas quem? Desde a abertura de seu túmulo, estudiosos tentaram conectar os pontos. A teoria mais convincente? A Rainha Vermelha era Tzakbu Ajau, esposa de Kinit-Janab Pakal, o famoso Pakal, o Grande. Tzakbu Ajau era mais que uma consorte. Nascida na nobreza, casou-se com a dinastia real de Palenque ainda jovem. Teve pelo menos 3 filhos, todos figuras importantes, e desempenhou um papel cerimonial crucial durante o reinado do marido. Se alguém merecia um enterro tão opulento, era ela. Apoiando essa teoria, a localização do túmulo, a poucos metros do grandioso sepultamento de Pakal no Templo das Inscrições. A proximidade sugere um emparelhamento deliberado. Marido e mulher, governantes mesmo na morte. E depois havia o cinábrio. Apenas 2 enterros em Palenque foram encontrados com essa cobertura vermelha intensa. Pakal e a Rainha Vermelha. Dificilmente uma coincidência. Mas aqui o mistério se aprofunda. Testes de DNA foram realizados nos ossos de ambos. Os resultados? Inconclusivos. Os ossos da mulher não mostraram ligação materna direta com Pakal. Mas isso não descartava um relacionamento conjugal. Alguns argumentam que ela poderia ser Sakuk, a poderosa mãe de Pakal, que governou Palenque como regente antes que ele atingisse a maioridade. Outros sugerem uma alta sacerdotisa, irmã ou ancestral real, cujo nome se perdeu no tempo. Ainda, assim, a evidência aponta mais fortemente para Tzakbu Ajau, uma rainha por título, mãe de reis e contraparte espiritual de Pakal. A falta de um nome pode não ter sido um descuido. Na cosmologia maia, a alma vivia não através de monumentos, mas de rituais, símbolos e os sussurros da terra. E assim, a Rainha Vermelha permanece, entre lenda e verdade, uma mulher que governou, lembrada não em pedra, mas em escarlate e silêncio. Para entender a Rainha Vermelha, precisamos entender o mundo de onde ela veio. Um mundo onde as mulheres maias, especialmente as da realeza, tinham muito mais influência do que muitos imaginam. Na civilização maia, a política frequentemente era um assunto de família. As mulheres nobres não eram meras coadjuvantes, eram diplomatas, sacerdotisas e peças-chave na manutenção do poder dinástico. Elas conduziam rituais, patrocinavam templos e desempenhavam papéis cruciais na legitimação de governantes. Suas linhagens eram capital político usado para forjar alianças e garantir direitos ao trono. Vejamos Sakuk, por exemplo, mãe de Pakal, o Grande. Quando o trono de Palenque ficou vago, ela assumiu o poder diretamente, governando como rainha regente até o filho atingir a maioridade. Ela não era uma figura decorativa. Governava de fato, emitindo decretos
e supervisionando projetos de construção. Sem ela, Pakal talvez nunca tivesse se tornado o maior rei de Palenque. E ela não era exceção. Por todo o mundo maia, em cidades como Yaxchilán, Naranjo e Calakmul, inscrições mostram mulheres realizando cerimônias importantes, participando de guerras e diplomacia, e às vezes governando por conta própria. Aparecem em estelas e murais, vestindo elaborados cocares e ornamentos frequentemente ao lado de reis como iguais, ou até em posição de superioridade. Suas palavras eram esculpidas em glifos, seus nomes eram lembrados, até que com o tempo, não foram mais. Quando os conquistadores espanhóis chegaram séculos depois, muito dessa memória já se havia perdido. A visão colonial via as mulheres nativas como figuras silenciosas num mundo dominado por homens. Mas a arqueologia conta outra história, uma de papéis de gênero complexos, onde poder era negociado, não apenas herdado. Esse contexto lança nova luz sobre a Rainha Vermelha. Ela pode não ter governado nominalmente, mas seu túmulo, rico, sagrado e posicionado ao lado de Pakal, sugere que era um pilar central na ordem real. Sua máscara de jade não era mero adorno, era um símbolo de identidade e poder, mantido em vida e protegido na morte. Sua linhagem pode ter sido a própria cola que manteve unida a dinastia de Palenque. Na civilização maia, uma rainha não era apenas uma rainha. Era guardiã de linhagens sagradas, voz em rituais e frequentemente a ponte entre deuses e homens. A Rainha Vermelha pode não ter nome, mas em seu mundo, nunca foi sem voz. O túmulo da Rainha Vermelha não era apenas um depósito de tesouros. Era uma construção arquitetônica carregada de significado, repleta de cosmologia maia, simbolismo ritual e design intencional. Sua câmara funerária não era um simples buraco no chão. Era um portal para a eternidade. Seu corpo foi descoberto dentro do Templo 13, uma das pirâmides menores no coração de Palenque. Mas sua proximidade com o Templo das Inscrições, o local de descanso de Pakal o Grande, é reveladora. Esses templos não foram construídos aleatoriamente. Sua posição era sagrada, guiada por astrologia, mitos e legado dinástico. O Templo 13 pode ser modesto comparado à grandiosa pirâmide de Pakal, mas esconde algo ainda mais íntimo, uma cripta selada, intocada por saqueadores, perfeitamente preservada. A câmara foi construída no núcleo do templo, acessível apenas por uma escada estreita e íngreme. A descida até o túmulo parece simbólica, uma jornada ritualística para baixo, rumo ao submundo. O espaço interno é austero, feito de pedra talhada, hermeticamente selado por mais de 1.300 anos. Não há glifos ou murais nas paredes. Nenhuma escultura elaborada conta sua história. Mas talvez esse silêncio seja intencional. Aquele não era um espaço para os vivos interpretarem. Era um lugar para os mortos se transformarem. No centro, seu sarcófago repousa como um altar, esculpido em calcário. Ecoa a grandiosa tumba de pedra de Pakal na pirâmide vizinha. Enquanto a tampa do sarcófago de Pakal é famosa por suas cenas de renascimento cósmico, o da Rainha Vermelha é mais discreto. O foco está voltado para dentro, no corpo, no cinábrio, no ritual da morte em si. Ainda assim, há pistas arquitetônicas sutis que sugerem significado. O túmulo está alinhado no eixo leste-oeste, um caminho simbólico que espelha a jornada do sol, da vida à morte. A câmara é pequena, mas poderosa. Parece deliberada, pessoal, um recinto sagrado para alguém reverenciado. Os templos maias eram ferramentas cosmológicas, pontes entre os céus, a terra e o submundo. Ser enterrado em um era ser elevado além do reino humano. A morada eterna da Rainha Vermelha não foi um pensamento tardio. Foi um santuário cuidadosamente construído. Um lugar onde a morte se tornava transformação. Seus ossos repousam, em pedra, sua essência em cinábrio, e seu legado na própria arquitetura. Um templo que fala sem palavras dizendo, ela importava. Para os antigos maias, a morte não era o fim. Era um limiar, uma passagem sagrada para o Xibalba, o submundo.
E para alguém como a Rainha Vermelha, essa travessia não era apenas espiritual. Era política, cosmológica e profundamente ritualizada. Os rituais funerários eram eventos coreografados com precisão, enraizados em mitos e destinados a guiar a alma através das camadas traiçoeiras do submundo. Textos e iconografia maias nos contam que o Xibalba não era um paraíso pacífico. Era um labirinto de escuridão, com rios de sangue, provações e deuses da morte. Apenas aqueles enterrados corretamente, preparados ritualmente e equipados, espiritualmente poderiam completar a jornada com sucesso. A Rainha Vermelha foi enterrada envolta em cinábrio, encaixotada em pedra e cercada por oferendas. Todos sinais de um sepultamento de elite. Mas há mais. A presença de agulhas de osso e lâminas de obsidiana em seu túmulo sugere rituais de autossacrifício. Talvez ferramentas simbólicas representando cerimônias que ela realizou em vida, ou que foram recriadas em seu funeral para empoderar seu espírito. Sua máscara funerária, meticulosamente montada com peças de jade, pode ter servido como um veículo espiritual, preservando seu rosto e identidade enquanto ela viajava para o além. Na crença maia, o rosto era um espelho da alma, e a alma precisava ser reconhecida pelos deuses. Os vasos de cerâmica ao seu redor podem ter contido chocolate, mingau de milho ou até pulque, uma bebida alcoólica, para nutri-la na próxima vida. Outros itens, como espinhos de arraia ou conchas esculpidas, poderiam representar ferramentas espirituais, chamados aos deuses ou símbolos de comunicação ritual. O enterro não era um adeus, era uma transformação. Os maias acreditavam em ciclos, morte como semente, enterro como plantio, vida após a morte como renascimento. Reis e rainhas eram vistos como encarnações terrenas de divindades. E na morte, eles retornavam a essas origens divinas. A Rainha Vermelha, coberta na cor do sangue, entombada em uma pirâmide e honrada com oferendas, estava sendo preparada para renascer, não como mortal, mas como uma entidade ligada à ordem sagrada do cosmos. Seu enterro não era o fim de sua história, era o começo de sua lenda. A apenas alguns passos do local de descanso final da Rainha Vermelha está um dos túmulos mais icônicos da Mesoamérica, o de Kinich Janaab Pakal, conhecido simplesmente como Pakal, o Grande. Seu enterro dentro do grandioso Templo das Inscrições é celebrado por sua arte, escala e profundo simbolismo espiritual. Mas o que torna o túmulo da Rainha Vermelha tão extraordinário não é apenas o que estava dentro, mas onde foi encontrado. Seu sarcófago estava escondido dentro do Templo 13, diretamente adjacente ao monumento de Pakal. Em uma cidade como Palenque, onde cada templo era posicionado para refletir princípios cósmicos, essa proximidade não era coincidência. Era intencional, uma declaração esculpida em pedra. Muitos estudiosos acreditam que a Rainha Vermelha era Tzakbu Ajal, a rainha e consorte de Pakal. Enquanto seu túmulo não tem inscrições, as semelhanças entre seus enterros são impressionantes. Ambos envoltos em cinábrio, ambos enterrados em pirâmides, ambos cercados por jade e tratados com extrema reverência. Esses rituais se espelham como duas metades de uma narrativa sagrada. A tampa do sarcófago de Pakal mostra sua queda na árvore do mundo, uma cena cósmica de morte e renascimento. O túmulo mais simples da Rainha Vermelha não tem tal iconografia, mas o simbolismo está no emparelhamento em si. Se Pakal representava o sol viajando pelo submundo à noite para renascer, então a Rainha Vermelha poderia representar a lua, a força feminina que segue seu próprio caminho misterioso no céu. Juntos, eles encarnavam uma dualidade cósmica, masculino e feminino, rei e rainha, sol e lua, ordem e ritual. Na mitologia maia, o governo não era singular, era relacional. A harmonia no cosmos exigia equilíbrio, e esse equilíbrio se estendia à corte dinástica. Ao colocar a Rainha Vermelha ao lado de Pakal, os maias preservavam não apenas um casamento, mas uma parceria cósmica. Sua proximidade na morte
pode ter espelhado seus papéis em vida. Uma rainha não atrás, mas ao lado de seu rei, compartilhando, não apenas um trono, mas um legado. Em seus túmulos eles falam sem palavras. Duas almas envoltas em cinábrio e pedra, unidas pela eternidade. Embora seu nome tenha se perdido no tempo, a Rainha Vermelha de Palenque permanece não como uma relíquia esquecida, mas como uma das mulheres mais enigmáticas e poderosas do mundo antigo. Seu túmulo, selado por mais de 1.300 anos, agora sussurra, através dos séculos, convidando perguntas que ecoam mais forte a cada nova descoberta. Ela representa um mistério que ainda resiste à compreensão total. Podemos nunca saber exatamente quem ela foi. Nenhum glifo esculpiu seu nome. Nenhuma estela contou sua história. E ainda assim, o cuidado em seu enterro, a riqueza de suas oferendas, o simbolismo de seus ossos banhados em carmesim, tudo grita que esta era uma mulher profundamente importante, não apenas como esposa ou consorte, mas como alguém que detinha verdadeira influência, peso espiritual e sangue real. Hoje, a Rainha Vermelha nos força a reavaliar suposições. Ela é um lembrete de que, no mundo maia antigo, as mulheres não eram silenciosas. Elas lideravam rituais, governavam cidades e moldavam dinastias. Enquanto reis como Pacal roubavam os holofotes, o ressurgimento da Rainha Vermelha nos lembra que o poder não pertencia apenas aos homens. Fluía através de mães, rainhas, sacerdotisas e visionárias. Seu legado é mais que os tesouros que deixou para trás. É a conversa que iniciou entre arqueólogos, historiadores, artistas e contadores de histórias. Cada conta de jade, cada camada de cinábrio, cada escolha arquitetônica no Templo 13 nos diz algo deliberado. Esta mulher importava. E talvez essa seja a parte mais extraordinária de sua história. Não o que sabemos, mas o que ainda não sabemos. A Rainha Vermelha nos ensina que a história não é apenas uma coleção de fatos, é um quebra-cabeça vivo, um anseio humano compartilhado por conexão com o passado. Nesse sentido, seu legado ainda está se desdobrando. Ela jaz envolta em vermelho, a cor da vida e do sacrifício, do sangue e do renascimento. Seu rosto, uma vez escondido atrás de uma máscara de jade, agora nos encara através da ciência, da arte e do espanto. Ela permanece sem nome, mas não sem voz. Misteriosa, mas não esquecida. A Rainha Vermelha pode ter governado um reino em vida, mas na morte, ela governa algo maior. Nossa imaginação. Seu túmulo foi selado em pedra. Sua história foi escrita em silêncio. E ainda assim, de alguma forma, ela ainda fala. Em 6 de julho de 1907, no vibrante distrito de Coyoacán, então uma vila nos arredores da Cidade do México, nascia Frida Kahlo. Sua casa de infância, a Casa Azul, estava repleta de cores, contradições e uma quieta força. Mais tarde, ela se tornaria um santuário, um campo de batalha e um museu dedicado a uma das artistas mais icônicas do século XX. Frida era a terceira de 4 filhas de Guillermo Kahlo, um fotógrafo germano-húngaro, e Matilde Calderón, uma católica devota de ascendência indígena e espanhola. Seus pais eram opostos. Guillermo, reservado e intelectual. Matilde, religiosa e emocionalmente distante. Frida herdaria a introspecção e o olhar artístico do pai, mas também a resistência feroz da mãe. Criança imaginativa, franca e corajosa, lia vorazmente e fazia perguntas que adultos não queriam responder. Mas aos 6 anos, contraiu poliomielite, que deixou sua perna direita mais fina e fraca, uma diferença física que tentava esconder, com saias longas, mas nunca permitiu que a limitasse. A doença a deixou meses acamada e isolada de outras crianças. Foi quando se aproximou do pai, que a encorajou a exercitar-se, andar de bicicleta e manter a mente afiada. Diferente da maioria das meninas de sua época, Frida não aspirava a ser esposa ou dona de casa. Seu objetivo, tornar-se médica. Aos 15, ingressou na prestigiada Escola Nacional Preparatória da Cidade do México, uma das poucas mulheres admitidas. Lá, destacou-se não apenas pela inteligência, mas pela rebeldia.
humor ácido e estilo único. Juntou-se a um grupo de jovens intelectuais chamado Los Cachuchas que debatiam filosofia, literatura e política. Frida era atraída pela revolução, por ideias que desafiassem a tradição. Mas mesmo naqueles primeiros anos, antes do acidente de ônibus que definiria seu corpo e antes da fama que definiria seu legado, Frida Kahlo já estava pintando a si mesma no mundo. Com arestas vivas, ideias sem desculpas e uma identidade grande demais para caber nas expectativas alheias. Ela não estava apenas crescendo em Coyoacán. Estava se preparando para se reinventar por completo. Em 17 de setembro de 1925, a vida de Frida Kahlo foi partida em dois: a garota que ela fora e a mulher que foi forçada a se tornar. Naquela tarde, ela embarcou em um ônibus de madeira com seu namorado, Alejandro Gomes Arias, após a escola. Estavam rindo, provocando um ao outro. Frida nunca fazia nada pela metade. Minutos depois, o ônibus colidiu com um bonde, e em um instante seu futuro se desfez em dor, metal e silêncio. O acidente foi horrível. O bonde esmagou o ônibus contra uma parede, estilhaçando madeira e arremessando passageiros. Frida foi empalada por uma barra de ferro. Entrou pelo quadril esquerdo e saiu pela pelve. Sua coluna vertebral fraturou-se em 3 lugares. A perna direita, esmagada. O pé, deslocado. Clavícula e costelas, quebradas. O ombro, deslocado. O abdômen, perfurado. Ela tinha apenas 18 anos. Um homem cobriu-a com um casaco emprestado. Alguém notou que seu corpo brilhava, não de sangue, mas do pó de ouro que carregava em uma bolsa. Ele explodira no impacto, cobrindo seu corpo, fraturado com o que parecia cinzas cintilantes. Frida foi levada ao Hospital da Cruz Vermelha e submetida a numerosas cirurgias nos meses seguintes. Passou semanas em um gesso corporal, imóvel, lutando contra infecções e incertezas. O futuro que imaginara, tornar-se médica, escapava a cada dia. Mas naquela imobilidade algo começou a surgir. Seu pai deu-lhe pincéis. Sua mãe improvisou um cavalete especial sobre a cama. Um espelho foi pendurado no dossel para que pudesse ver-se. E ali, deitada em gesso e agonia, Frida começou a pintar. Primeiro por tédio, depois por obsessão. Seus primeiros temas foram seu próprio reflexo, porque era tudo o que tinha. Mas o que emergiu não era vaidade. Era sobrevivência. O acidente a quebrara fisicamente, mas também abrira uma porta para sua própria mente, seu próprio corpo e, eventualmente, para a linguagem surreal da dor e identidade que definiria sua arte. A garota que quisera curar outros agora começava a curar a si mesma, uma pincelada de cada vez. Enquanto Frida Kahlo jazia envolta em gesso e aço, um corpo lutando contra si mesmo a cada respiração, ela começou a pintar. O que começou como terapia logo se tornou uma linguagem. E essa linguagem era profundamente pessoal, brutalmente honesta e muitas vezes difícil de encarar, o que era exatamente o ponto. Frida não pintava flores bonitas ou paisagens polidas. Ela pintava sua dor física, emocional e existencial. Seus primeiros temas foram autorretratos, não por narcisismo, mas porque, como famosamente disse, pinto a mim mesma porque sou sozinha com frequência e porque sou o assunto que conheço melhor. Seus primeiros trabalhos eram pequenos, pintados em estanho ou madeira, inspirados nos retábulos mexicanos, pinturas devocionais que contavam histórias de sofrimento e milagres. Frida voltou essa tradição para dentro. Seu corpo tornou-se a tela, suas emoções o altar. Ela pintou a si mesma partida, perfurada, sangrando. Em uma pintura, está crivada de pregos como uma mártir moderna. Em outra, flutua em uma paisagem, estéril, amarrada a uma coluna quebrada, uma metáfora para sua coluna fraturada. Pintou-se chorando, fraturada, decapitada, nua, mas nunca passiva, sempre observando. Sua dor não era higienizada. Ela pintava a feiura do trauma com beleza,
desafio e até humor. Cada obra era uma reivindicação de seu corpo, sua experiência e sua identidade como mulher em um mundo que tentava defini-la. Mas Frida não estava apenas contando sua história. Estava inventando um novo tipo de narrativa visual, uma que misturava a arte folclórica mexicana, surrealismo, ilustração médica e simbolismo. Suas pinturas tornaram-se autópsias oníricas de sua alma, emolduradas em cor, cultura e mito. Quando se recuperou o suficiente para andar novamente, embora com dor, Frida não era mais a garota que quisera ser médica. Era uma artista, e sua arte era como nada que o mundo já vira. Ela pegara a pior coisa que lhe acontecera e a transformara em fonte de criação. Frida Kahlo não apenas pintou sua dor. Ela forçou o mundo a olhar para ela, e ao fazer isso, transformou o sofrimento em um ato sagrado de autoexpressão. Em 1928, a pintora Georgia O'Keeffe divorciaram-se em 1939, recasaram um ano depois em termos diferentes. Desta vez, Frida manteria sua autonomia, seu dinheiro, seu nome. O segundo casamento foi menos sobre amor tradicional e mais sobre parceria criativa. Apesar das traições e da dor, Diego permaneceu uma força constante na vida de Frida. Ele a desafiou, a feriu, mas também acreditou nela, como artista, revolucionária e mulher que redefiniu o que a pintura poderia ser. Juntos, não eram pacíficos, eram lendários. Nos anos 1930, Frida Kahlo seguiu Diego Rivera em uma jornada para o norte, São Francisco, Detroit e Nova York, enquanto ele completava encomendas de murais. Esses anos no exterior a colocaram face a face com o industrialismo americano, a riqueza e as contradições do capitalismo, deixando-a com um profundo desconforto político. Frida era uma nacionalista mexicana orgulhosa, comunista comprometida e admiradora das tradições indígenas. A opulência que testemunhou nos Estados Unidos, especialmente durante a Grande Depressão, só aprofundou seu desencanto. Nas cartas para casa, zombava do materialismo da cultura local e de sua obsessão por aparências. Sentia falta da autenticidade, das cores e contradições do México. Enquanto Diego pintava murais gigantescos em paredes de fábricas, Frida começou a pintar revoluções menores, mais íntimas, obras profundamente pessoais em estanho e tela. Seu estilo se solidificou, afiado, surreal, emocional e visceral. Foi durante esse período que produziu alguns de seus autorretratos mais icônicos. Frida não se pintava por vaidade, mas para sobreviver. Sua identidade tornou-se sua paisagem. Com seu corpo constantemente dolorido, do acidente, das cirurgias e de um aborto espontâneo em Detroit, ela voltou-se para dentro. Seus autorretratos mostravam-na sangrando, fragmentada, exposta, mas seu rosto permanecia sempre calmo, direto, desafiador. Uma de suas obras mais poderosas desse período, Hospital Henry Ford, mostra-a deitada em uma cama de hospital, chorando, cercada por símbolos flutuantes de perda. Um feto, um caracol, instrumentos médicos, uma pelvis rachada. Era crua, gráfica e profundamente emocional, uma tela que sangrava a verdade. De volta ao México, Frida mergulhou na política de esquerda. Ela e Diego receberam Leon Trotsky em sua casa durante seu exílio. Frida passou a usar trajes tradicionais de Tijuana, não apenas como moda, mas como declaração política e cultural. Sua arte nunca esteve desconectada de suas crenças. Seu corpo, sua identidade e sua ideologia entrelaçavam-se em suas obras. Enquanto Rivera pintava a revolução em murais, Frida pintava seu custo humano, o corpo em pedaços, a mente em chamas e o eu sempre olhando de volta. Quando Frida Kahlo retornou ao México no final dos anos 1930, não era mais apenas a esposa de Diego Rivera, tornara-se algo mais. Uma força, uma artista cujo trabalho irradiava honestidade crua, simbolismo surreal e identidade cultural. De volta à sua terra, ela entrou completamente em si mesma. Sua casa azul, em Coyoacán, tornou-se um santuário,
de cor e contradição. Paredes azul cobalto, detalhes em amarelo, estátuas astecas no jardim, macacos e papagaios vagando livremente. A casa era uma extensão viva da imaginação de Frida, uma mistura de tradição e rebeldia, elegância e terra. Ali, cercou-se de artefatos pré-colombianos, esvotos, arte popular e livros revolucionários. Vestia trajes terruanas vibrantes, entrelaçava flores em seus cabelos e pintava entre o cheiro de copal e o som de mariachis na rua. Este período marcou uma explosão de criatividade. Suas pinturas tornaram-se mais intricadas, mais simbólicas, mais políticas. Obras como As Duas Fridas revelavam um eu dividido, uma em vestes europeias com o coração sangrando, a outra em trajes indígenas, forte e serena. Era a autobiografia visual de Frida, um retrato de amor, perda e herança. Em 1939, expôs em Paris, onde artistas como Picasso, Breton e Kandinsky elogiaram seu estilo ferozmente original. Mas mesmo entre os surrealistas, Frida se destacava. Quando André Breton tentou rotulá-la como uma deles, ela resistiu. Pensaram que eu era surrealista, mas não era. Nunca pintei sonhos. Pinto minha própria realidade. Ela pintava o México. Não a versão romântica dos cartões postais, mas o país vivo que amava. Sua obra pulsava com simbolismo. Esqueletos, beija-flores, corações, espinhos, milho e sangue. Honrava as raízes indígenas de sua terra, enquanto expunha a violência de seu passado e presente. Mesmo enquanto sua voz artística se fortalecia, sua saúde continuava a declinar. Cirurgias múltiplas, infecções e dor crônica tornaram-se realidades diárias. Ainda assim, ela pintava, apoiada na cama, torso envolto em espartilhos, dedos cerrados em torno do pincel. Frida havia retornado ao México não para descansar, mas para reivindicar seu poder através da tinta, da política e do abraço sem medo de seu próprio eu. Conforme os anos 1940 avançavam, o corpo de Frida Kahlo continuava a atraí-la. Sua coluna se deteriorava, sua perna direita vivia infectada. Ela passou por mais de 30 cirurgias em sua vida, muitas em sequência exaustiva. Às vezes ficava meses acamada, engessada ou imobilizada em aparelhos de tração que esticavam seus ossos. Mesmo assim, ela pintava. Cada tela nesses anos tornou-se libertação e ato de resistência. Suas obras ficaram mais sombrias, mais desafiadoras. Em A Coluna Partida, mostra-se rachada ao meio, o corpo atravessado por pregos, uma coluna iônica quebrada substituindo sua espinha. Seu rosto, porém, permanecia estoico, seu olhar inabalável. A dor para Frida não era mais apenas um tema, era sua companheira, sua antagonista, sua musa. Sua voz política também cresceu. Filou-se ao Partido Comunista Mexicano, marchou em protestos, escreveu cartas inflamadas e denunciou imperialismo e injustiça. Quando sua saúde não permitia mais andar, aparecia em protestos em cadeira de rodas, erguendo cartazes e gritando palavras de ordem. Em 1953, realizou sua primeira exposição individual no México, uma celebração tardia de sua arte. Seu estado de saúde era tão frágil que os médicos proibiram sua presença. Frida fez o que só Frida faria. Chegou de ambulância, foi carregada em uma maca e colocada no centro da galeria em sua cama de hospital. Vestida com trajes tradicionais, cercada por suas obras, recebeu convidados com tequila, risadas e aquele fogo ainda ardendo em seus olhos. Suas últimas pinturas eram ao mesmo tempo infantis e angustiantes. Em O Marxismo Dará Saúde aos Enfermos, pintou-se usando um espartilho de aço, acolhida pelas mãos de Marx, descartando símbolos de opressão. Sua última obra conhecida foi uma natureza morta com melancias fatiadas. Em uma fatia escreveu: "Viva la vida". Mesmo diante da morte, permaneceu desafiadora, alegre e política. Os últimos autorretratos de Frida não eram apenas autorretratos, eram atos de revolução pintados em dor, mas sempre assinados com vida. Em 13 de julho de 1954, aos 47 anos, Frida Kahlo morreu no mesmo lugar onde nascera,
A Casa Azul, em Coyoacán. A causa oficial foi embolia pulmonar, mas os mais próximos sussurravam sobre algo mais profundo. Ela estivera doente, sim, mas também exausta, pela dor, pelas cirurgias, pela longa guerra com seu próprio corpo. Dias antes, participara de um protesto contra o golpe da CIA na Guatemala. Frágil e em cadeira de rodas, insistira em ir, seu punho cerrado erguido no ar. A revolução permaneceu seu último batimento cardíaco. Seu último diário foi breve, mas penetrante. Espero que a saída seja alegre e espero nunca mais voltar. O funeral de Frida foi realizado no Palácio de Belas Artes, a mais prestigiosa instituição cultural do México. Seu corpo, coberto com a bandeira vermelha do Partido Comunista Mexicano, foi velado por amigos, familiares, artistas e revolucionários. Diego Rivera ficou inconsolável. Chamou-a de o maior amor de sua vida, mesmo quando suas traições quase a quebraram. Mas nos anos seguintes à sua morte, algo extraordinário aconteceu. Frida Kahlo recusou-se a desaparecer. No início, seu nome era sussurrado apenas em círculos artísticos. Suas obras não se encaixavam facilmente. Muito políticas para os surrealistas, muito surrealistas para os tradicionalistas. Mas lentamente, sua imagem, sua história e sua resistência começaram a ressoar. Através dos anos 1970 e 1980, quando estudiosas feministas e ativistas recuperavam vozes esquecidas, a de Frida tornou-se mais alta. Ela não era mais apenas uma pintora, era um símbolo da dor transformada em beleza, do feminismo nascido na resistência, da identidade mexicana celebrada sem desculpas, da queeridade, da deficiência, da revolução e da autenticidade. Seu rosto, a sobrancelha única, o olhar direto, as flores no cabelo, tornou-se icônico. Sua casa virou museu, seu diário, um texto sagrado. E suas pinturas, que um dia foram consideradas muito estranhas ou pessoais, agora estão entre as mais reverenciadas do mundo. Hoje o rosto de Frida Kahlo está em todos os lugares, estampado em camisetas, reproduzido em murais, transformado em bonecas, memes e ícones pop. Sua imagem se tornou um dos retratos mais reconhecíveis do século XX. A sobrancelha única, os cabelos entrelaçados com flores, o olhar direto que desafia o observador. Mas o que torna seu legado verdadeiramente poderoso não é apenas que as pessoas reconhecem seu rosto, mas que reconhecem a verdade por trás dele. Frida nunca tentou ser perfeita, nunca se encaixou em moldes, não era convencional e não queria ser. Num mundo que exige perfeição, ela nos deu realidade. Crua, caótica, vibrante, furiosa, alegre, contraditória. Celebrava o que a tornava diferente. Sua deficiência, sua bissexualidade, sua política, sua cultura. Transformava tudo em arte que transcendia fronteiras e décadas. Tornou-se mais que uma artista, um símbolo global de resistência, feminismo, orgulho cultural e criação sem concessões. Para a comunidade LGBTQIA+, Frida é um ícone bissexual destemido que viveu abertamente e sem remorsos numa época que exigia silêncio. Para as mulheres é lembrança de que o poder não pede permissão. Para artistas com deficiência, prova de que a dor pode mover o pincel, não pará-lo. E para o México, é filha reivindicada, feroz, folclórica e eternamente parte da alma nacional. Suas pinturas, antes consideradas muito estranhas ou pessoais, estão entre as mais reverenciadas do mundo. As duas Fridas, Autorretrato com Colar de Espinhos e A Coluna Partida, não são apenas vistas, são sentidas por quem já sofreu e precisou transformar sofrimento em algo sagrado. Frida viveu nas margens e as transformou em centro. Abraçou contradições. Comunista que usava ouro, mulher traída que amou novamente, corpo em pedaços com alma inquebrável. E através de tudo isso, pintou, não apenas com tinta, mas com convicção. Nunca pediu para ser um símbolo, apenas contou a verdade sobre si mesma.
E ao fazer isso, contou a verdade para milhões que nunca se viram representados na arte antes. Agora, quando vemos seu rosto, vemos coragem, vemos cor, vemos resistência, vemos Frida, não morta, mas imortal. Em 1958, a Casa Azul foi aberta ao público como Museu Frida Kahlo. Hoje recebe mais de 25 mil visitantes mensais. Em 2016, seu autorretrato Diego e Eu foi leiloado por 34,9 milhões, recorde para a arte latino-americana. Em 2022, o Banco do México colocou sua imagem na nota de 500 pesos. Mas números não capturam seu legado. Frida sobrevive em cada jovem que pinta seu corpo com gesso e cores. Em cada protesto onde alguém ergue um cartaz com seu rosto. Na primeira vez que uma criança com deficiência vê sua história e pensa, eu também posso. Sua última pintura foi uma melancia fatiada, vermelha como o sangue, verde como a esperança. Numa fatia escreveu, Viva la vida. Era seu epitáfio, seu manifesto final, porque Frida Kahlo não apenas sobreviveu à dor, a pintou, vestiu, transformou e no fim riu dela. Seu maior ensinamento? Que mesmo nas noites mais escuras podemos ser nossas próprias velas. Que a vida, com todas suas fraturas, vale a pena ser vivida e celebrada em cores vibrantes. Que não precisamos ser perfeitos, apenas verdadeiros. E que às vezes, a arte mais revolucionária é simplesmente ter coragem de dizer, aqui estou, esta sou eu, e não pedirei desculpas. Em Coyoacán, na Casa Azul, seu espartilho de gesso ainda está em exibição, pintado com uma foice e martelo vermelhos. Nas paredes, os versos que escreveu pouco antes de morrer. Pés, para que os quero, se tenho asas para voar? Frida, Kahlo partiu, mas as asas que nos deixou, de cor, de verdade, de resistência, ainda carregam vozes que o mundo tentou silenciar. E assim como ela prometeu, a saída foi alegre. E ela nunca precisou voltar, porque nunca realmente foi embora.